Multipotencial, você já ouviu falar? Você se identifica como multipotencial? Você tá perdido na sua vida profissional, não tem sucesso, não sabe para onde ir, o que fazer? Então esse vídeo é para você. Quando eu era criança, as 4 profissões que eu mais gostava de brincar era veterinária, professora, detetive e modelo. Bem aleatório, né? Talvez, se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender e você vai perceber que, na verdade, todas elas estavam interligadas desde sempre. E o meu propósito sempre esteve diante de mim e eu não percebi. E sabe por que eu não enxergava? Porque devido aos traumas e às experiências ruins que eu passei na vida, eu perdi a minha identidade. Eu perdi a minha liberdade de expressão. E eu me desconectei de mim mesma. O tempo foi passando, eu fui crescendo, mas eu nunca consegui encontrar o meu caminho na vida profissional. Eu cresci imersa nos meus poemas e em frente a uma tela de computador. Ninguém nunca entendeu essa minha introversão excessiva. Só que o que eles não sabiam é que durante todo esse tempo que eu estava diante de uma tela de computador, eu estava estudando a mente e o comportamento humano. Eu sempre fui completamente apaixonada por esse assunto, desde aí dos mais ou menos dos 10 anos de idade. Eu vivia enfiada em banca de jornal, passava horas lá na banca de jornal olhando as revistas e procurando uma para eu comprar, ou em frente ao computador, às vezes me esquecendo até de comer. Eu tentei ser modelo, eu tinha esse sonho de ser modelo. Eu comecei a estudar consultoria de imagem, estudei marketing, trabalhei em comércios, trabalhei com telemarketing, quis montar uma livraria cristã, quis ser pastora, quis ser missionária. Comecei a estudar idiomas, inglês, espanhol, francês, italiano, métodos de aprendizagem, me apaixonei, criei um canal chamado Idiomas Sem Complicação, onde eu compartilhava todas essas dicas para quem estava estudando, seja português ou algum outro idioma. Então eu compartilhava dicas sobre o que eu estava aprendendo, sobre o que eu estava estudando e também sobre métodos de aprendizagem. Já tive vários blogs. Comecei a cursar uma faculdade de letras de português e espanhol. Eu pensei em ser inúmeras coisas, mas nenhuma delas se conectavam. Isso me deixava extremamente frustrada. Eu tentei começar o meu negócio próprio, que não deu certo, porque eu me interessava por muitas coisas e perdia o interesse fácil. Eu ficava extremamente interessada em algo, começava a focar naquilo, mas daqui a pouco vinha outra coisa mais interessante e eu perdia o interesse naquilo e abandonava. Então eu não conseguia ter constância em nada. Até que eu descobri que eu era multipotencial, que segundo o Wikipedia, multipotencialidade é um termo educacional e psicológico que faz referência à habilidade e preferência de uma pessoa, particularmente com forte curiosidade intelectual ou artísticas, em alcançar sucesso em 2 ou mais áreas, geralmente em muitas áreas. Pode também referir-se a um indivíduo cujos interesses ocupam vários campos ou áreas, em vez de serem focados em apenas um. Tais características são chamadas multipotencialidades, enquanto o termo multipotenciais foi sugerido como um nome para aquelas pessoas que possuem essa característica. Em contrapartida, aqueles cujos interesses residem principalmente em um único campo são chamados de especialista. E assim foi até os meus 32 anos, quando eu estava somente com um canal no YouTube, esse canal, falando sobre vida cristã, tempo de espera para solteiros e sem ter uma renda fixa, dependendo somente da renda que vinha do YouTube de vez em quando e do meu marido. Até que um dia, frustrada, assistindo mais um vídeo qualquer que eu não me lembro, apareceu um anúncio que eu já tinha visto várias vezes, mas eu sempre pulava porque eu não tinha interesse nenhum. Era um anúncio para terapeutas e ele começava mais ou menos assim: Ei, você gosta de ajudar as pessoas?
você se interessa por psicologia, mas você sabia que para ajudar as pessoas, para trabalhar nessa área, você não precisa cursar psicologia, você não precisa ser psicólogo? Eu já tinha pulado esse anúncio várias vezes, porque eu não tinha interesse nenhum. Eu sempre gostei desse assunto, mas eu nunca me interessei em cursar uma faculdade de psicologia. Mas vocês vão entender por quê. Nesse dia, esse anúncio saltou aos meus ouvidos e aos meus olhos, e eu parei para ouvir. E era um anúncio para terapeutas que falava sobre uma formação para terapeutas. E claro, me chamou a atenção como se tivesse aberto, sei lá, tirado uma venda dos meus olhos. E eu participei das aulas ao vivo, me interessei bastante, gostei muito do conteúdo, eu vi que era exatamente aquilo que eu gostava de estudar, de aprender. E aí me surgiu uma dúvida: qual a diferença entre psicólogo, psicanalista e terapeuta? Eu não fazia ideia. Fui pesquisar, encontrei um vídeo onde o professor falava, explicava sobre a diferença de cada um, só que ele era psicanalista e, inclusive, no dia seguinte ele ia começar um workshop que se chamava Seja Você um Psicanalista. E adivinhem só, eu conheci a psicanálise e fiquei encantada. Eu fiquei completamente apaixonada por Freud, pela história dele, pela psicanálise. Aí não deu outra, eu tive certeza que era pra mim, que era aquilo que eu queria pra minha vida e fui estudar psicanálise. Aí eu entrei para essa escola, que é o IEB, e comecei a estudar psicanálise. E foi aí que eu descobri que para ser terapeuta, psicanalista e ajudar as pessoas, eu não precisava ser necessariamente psicóloga. Eu não precisaria cursar uma faculdade de 5 anos, porque eu não gosto de ficar presa tanto tempo assim em um tipo de ensino, né, um método de ensino que não me favorece. Eu tenho muita dificuldade com esse sistema de ensino. Eu gosto de fazer cursos livres, mesmo que sejam um pouco mais longos, como de psicanálise, que é uma média de 1 ano e meio até 1 ano e meio, mas eu gosto de ter essa liberdade de ir estudar várias áreas, vários campos, e não ficar presa em um lugar onde eu tenho lá que ser assim, tem que ser regrado, eu fico presa dentro daquele ensino que eu não consigo controlar o que eu quero, estudar o que eu não quero. Enfim, eu nunca me interessei por fazer uma faculdade de psicologia, mas eu sempre me interessei por psicologia. E cerca de 6 meses depois, eu ainda estava um pouco perdida, incerta com o meu propósito. Eu não queria atender clinicamente em um consultório, seja seja presencialmente ou online. Talvez esse também tenha sido o motivo de eu não ter me interessado em fazer psicologia, porque eu não tinha essa vontade de atender em uma clínica, ter um consultório. Mas eu continuei estudando, seguindo, caminhando, fazendo terapia e processando os meus traumas, que são muitos. Imersa em um processo de cura e autoconhecimento. Até que eu encontrei o meu propósito. Eu descobri a minha especialidade. Eu defini o meu nicho. Autoestima e bem-estar. É disso que eu mais amo falar. Eu descobri que dentro desses nichos eu posso seguir por vários caminhos cumprindo meu propósito e sendo especialista nessas duas áreas. Eu posso escrever livros, criar infoprodutos, ser mentora, palestrante, empreendedora e muitas outras coisas. E agora eu quero voltar para o começo desse vídeo. Vocês lembram quais eram as 4 brincadeiras que eu falei que eram as minhas preferidas? Que eu falei que não tinha nada a ver? Agora vocês vão entender por que elas sempre estiveram ligadas. Veterinária, cuidar de pessoas. Professora, compartilhar o meu conhecimento e ensinar. Detetive, investigar a mente e o comportamento humano, porque psicanalista faz isso, a gente faz uma investigação na mente. Por isso que o psicanalista faz muita pergunta, a gente vai cavocando até encontrar a raiz do problema e não ficar ali só no sintoma. A gente vai bem a fundo, então tem que fazer uma boa investigação. Se você ficar bravo porque seu psicanalista, seu psicólogo fica fazendo muita pergunta para você, calma. Faz parte do processo. Ah, mas e modelo e consultora de imagem? O que tem a ver? Fortalecer a autoestima das mulheres e despertar
a nossa melhor versão. E olha só que engraçado, durante esses 6 meses, sem saber que eu iria escolher esses 2 nichos, autoestima e bem-estar, só indo, né? Seguindo aí pelo meu caminho, eu criei 2 infoprodutos, meu programa terapêutico, que chama Vida Plena, os 3 pilares para uma vida leve e equilibrada, porque eu identifiquei que algumas coisas ali precisavam ser ajustadas, que assim, é a base pra gente ter uma vida mais leve, mais equilibrada, né? Uma vida plena. A gente precisa ajustar essas coisas que tem a ver com o nosso bem-estar, com o nosso estilo de vida, com muitas outras coisas. Então, eu decidi fazer esse programa porque eu sabia que os próximos que eu fosse criar, esse seria a base de tudo. E o Mulher Plena Academy, que é uma comunidade de mulheres, que eu chamo de academia de mulheres, que é o lugar onde a gente vai se desenvolver. Na academia, a gente desenvolve o nosso corpo, os nossos músculos, nossa saúde. E nessa academia de mulheres, a gente vai ter tudo lá, encontrar tudo para o desenvolvimento feminino. Inclusive, a gente vai trabalhar muito essa questão da autoestima. E aí, se vocês pararem para ver, tem tudo a ver. Vida plena, bem-estar. Mulher Plena Academy é a autoestima e o despertar da sua melhor versão. Só que eu só fui entender que estava tudo interligado depois de algum tempo que eu parei para olhar para cada um, tudo ficou bem claro para mim e eu falei, nossa, que engraçado, como Deus faz tudo perfeito. Eu fui dando os passos e ele foi me guiando. E quando eu vi, já estava a construção completa. E enquanto eu fiquei parada, eu simplesmente não enxergava. E é assim que a gente descobre o nosso propósito. De passo em passo, degrau por degrau. Você dá um passo, Deus te dá o próximo passo. Senão você vai perder o fôlego. Se lá atrás Deus tivesse me dito, Mariana, você vai ser psicoterapeuta e vai ter um público na internet, eu jamais teria acreditado e eu com certeza teria fugido, porque eu era extremamente tímida e insegura. Porém, durante todo esse tempo eu fui me desenvolvendo e desenvolvendo habilidades que me capacitaram para que eu estivesse aqui. Ou vocês acham que eu sempre tive facilidade de estar diante de uma câmera falando? Vou colocar aqui um trechinho do primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal. Oi, gente. Eu tô gravando esse vídeo porque alguns meses me desafiaram no desafio Eu Não Me Envergonho do Evangelho a trazer uma palavra pra vocês. Eu demorei porque eu sou um pouco tímida pra essas coisas, eu não gosto muito de vídeo, não me sinto à vontade com vídeo, com câmera. E por isso que eu demorei. Mas eu tô gravando esse vídeo não porque eu fui desafiada por homens, e sim porque Deus colocou isso no meu coração. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês encontra-se em Marcos 16:15 e diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que eu... E agora eu quero falar com você sobre a sua vida. Se você se encontra perdido na sua vida profissional, ou você é multipotencial e não sabe o que fazer com isso, primeira coisa, tenha muito claro qual é a sua identidade, a sua essência, porque é assim que você vai descobrir o seu propósito e o seu trabalho, ele sempre vai estar ligado ao seu propósito de vida. Segundo, busque muito autoconhecimento. E aqui no autoconhecimento entra essa questão, essa parte de você curar os seus traumas, né? Processar os seus traumas, fazer terapia e entrar nessa jornada de autoconhecimento, para você saber o que você é de verdade, que você não é, porque quando a gente vive traumas e experiências ruins, a gente vai, e dependendo também do ambiente que a gente está, que a gente cresceu, a nossa identidade, ela vai sendo abafada, a nossa essência vai sendo abafada e a gente de repente olha pra gente e não sabe quem a gente é. Então você precisa tirar todas essas máscaras, todas essas cargas, todas essas sujeiras para você descobrir quem você é de verdade, para aí sim você encontrar o seu propósito e não ser aquilo que querem que você seja. Aquilo que as pessoas olham pra você e falam assim, você deveria ser tal coisa. Porque eu ouvi a vida inteira as pessoas me falando que eu deveria ser psicóloga, mas eu nunca quis ser psicóloga. Eu me tornei psicoterapeuta porque eu encontrei o meu caminho. Mas se eu tivesse ouvido todo mundo, eu teria feito uma faculdade de psicologia e talvez hoje
estaria infeliz porque eu não teria passado pelos processos que eu passei para chegar até aqui. Terceiro lugar, desenvolva os seus pontos fracos e fortaleça as suas habilidades. E aí você já tem que ter passado por essa etapa do autoconhecimento para você saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Quarto lugar, comece a fazer e caminhar. Você já tem uma ideia do que você gosta, do que é o seu propósito? Então comece a fazer de acordo com a direção que Deus te dá. Às vezes Deus vai te dar uma direção pequenininha, como por exemplo, ler um livro. Vem diante de você um livro que você sente assim uma inclinação de ler aquele livro. Aí você tá orando, pedindo para Deus, Deus me mostra o que eu faço. Aí Deus coloca no seu coração. Compra aquele livro, leia aquele livro. E aí você fala, mas Deus, eu tô te pedindo uma resposta. Mas de repente a sua resposta está dentro daquele livro. Dentro daquele livro vai ter um insight que vai te mostrar o caminho que você precisa seguir. Você vai ver a história de alguém que você vai se identificar. Como eu estava assistindo aquele vídeo, de repente aquele vídeo pode ter sido um vídeo que eu senti de assistir, que apareceu pra mim no momento eu senti de assistir. E foi através daquele anúncio, naquele vídeo que eu estava assistindo, que eu encontrei o meu caminho. E 5, o seu propósito vai te encontrar no caminho. Então você precisa estar caminhando no caminho. Prazer! Eu sou a Mariana Doreto, psicoterapeuta cristã de mulheres, e estou me especializando em autoestima e bem-estar. E você, posso te conhecer? Comenta aqui embaixo.